Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula, a mais essa transmissão. Sejam muito bem-vindos a essa aula ao vivo, onde a gente vai falar desse que a gente chama de 9 passos para aprender inglês, 9 steps, né? 9 passos, 9 secrets, 9 segredos para aprender inglês. E a gente vai, ao decorrer dessa transmissão, explicar e desvendar o que são cada um desses 9 segredos e como eles vão te ajudar a falar inglês. Então, be welcome, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem o máximo da aula. A gente vai participar agora, partir para o conteúdo, vamos entregar tudo isso para vocês. E lá no final, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aí a gente abre para bater um papo, para tirar essas dúvidas, se for o caso. Alright? So, let's go! Vamos lá, vamos começar aí os 9 segredos, os 9 passos, essa jornada para a gente falar inglês. O que a gente vai falar nessa noite de hoje? O que a gente vai ter aqui nessa transmissão, nesse treinamento, nessa aula ao vivo? Número 1, como aprender de forma eficiente e como você pode aprender inglês em 40 aulas ou menos. Número 2, como esses 9 passos, como esses 9 segredos vão mudar a sua forma de aprender inglês. Número 3, como pessoas em todos os lugares do mundo, em diversos lugares, estão conseguindo aprender inglês aplicando o que você vai ver durante essa transmissão. E por que essa aula é importante para mim, Eric? Primeiro, a gente parte do seguinte pressuposto: falar inglês nos dias de hoje é imprescindível. Você tem que falar inglês. E é muito curioso, eu estou lendo um livro de uma pessoa que não tem nada a ver com a área de idiomas, né? Não tem nada a ver com essa área de inglês, de espanhol, de idiomas. Mas no próprio livro ele fala: olha, eu estou sendo repetitivo, mas se você ainda não fala inglês, vai lá e resolve isso. Então é um livro de outra área, de outra profissão. Ele está falando de uma profissão ligada a um redator, ligada a uma parte de escrita, de transmissão de mensagem, e ele bate na tecla inúmeras vezes que falar inglês é importantíssimo, é imprescindível nos dias de hoje. Então, essa já é a razão suficiente para essa aula ser mais do que importante. Então, quando você começar esse processo de aprendizagem, é importante você determinar what are your needs, what do you want, quais são as suas necessidades, what are your needs, what do you want, o que você quer, o que você deseja. Eric, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Como assim? É importante você saber o que você deseja para a sua vida, o que você quer para você, what is your goal, what is your dream, qual que é o seu sonho, qual é a sua meta e o que você precisa, quais são as suas necessidades. Porque aí fica muito mais fácil de você pegar aquilo que a gente vai mostrar aqui hoje, que são passos práticos, você vai ver com facilidade, e você aplicar para obter sucesso aí no seu aprendizado, obter sucesso na sua decisão de falar inglês. Número 2, otimize o aprendizado do inglês com isso que você vai ver aqui hoje. Os 9 segredos, 9 passos vão ser essenciais para a sua fluência, então melhore, otimize o seu aprendizado de inglês usando cada um deles. Aplicando isso que eu vou te mostrar constantemente e juntando isso, aliando isso a um método para aprender inglês, falar inglês vai ficar muito mais fácil do que você imaginava. E eu não sei como que é a sua relação, né? Mas eu me lembrei demais, enquanto eu preparava esse conteúdo para vocês, da minha relação com o inglês, quando eu ainda não falava inglês, e a reação de muitos dos meus alunos, né, quando eles também não falavam inglês. Por exemplo, para eu te falar de 2 aspectos que aconteceram comigo, com o Eric, antes do Eric falar inglês. O primeiro deles, lá na pré-adolescência ainda, ó, a long time ago, bastante tempo atrás, que foi quando a professora trouxe um livro, e eu tenho esse livro na Universidade do Inglês, eu ainda tenho esse livro, que é um livro que falava de uma história de Shakespeare. E de uma forma simples esse livro falava dessa história. Era um livro em inglês, e na época tinha uma fita cassete. Isso entrega a idade, né? Mas tinha uma fita cassete lá, que a professora colocava na sala, e a gente acompanhava o livro junto com ela. Eu fiquei doente e precisei perder uma aula. Nunca mais, até o fim daquele livro, eu consegui me achar. Onde é que a professora estava? O que eu tinha que fazer? Eu me perdi completamente naquele conteúdo, que era um conteúdo simples,
E ali foi meu primeiro trauma em relação ao inglês. Eu achava que, ó, inglês não é para mim, inglês vai ser difícil. E o segundo momento que eu lembro era quando eu comecei a aprender inglês e em vez de aprender inglês, de falar inglês, de ouvir inglês mesmo, me ensinaram uma lista de verbo regular e uma lista de verbo irregular. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que decorar aquela lista para poder fazer uma prova. E era curioso, porque eu ia andando, né, para a escola e eu ia andando até mais devagar, assim, meio que como se estivesse pisando em ovos, né? Com medo do quê? Porque se eu tropeçar, se eu acerguia, pronto, eu vou esquecer tudo que eu decorei, vou ficar com a nota vermelha de inglês. E esse era meu relacionamento, era um relacionamento de medo e de achar que o inglês não era para mim. E eu tenho muitos alunos que chegam assim, que chegam dessa forma, que chegam falando, olha, Eric, eu não sei, eu tive dificuldade. Eu recebi uma mensagem em inglês agora há pouco de uma aluna falando o seguinte: Speaking and understanding English today is a basic need. Falar e entender inglês hoje é uma necessidade básica. E ela fala, my first class was scary. Minha primeira aula foi apavorante. Por quê? Ela pensava o seguinte, como eu posso contracenar com os atores em inglês se eu não sei nem falar o básico em inglês ainda? E ela fala, eu confesso que a aula não foi fácil. Eu tive que superar o medo e a insegurança. Mas eu fiz o curso mesmo apesar das dificuldades das pessoas difíceis que não acreditavam em mim. E aí ela deixa uma mensagem para você que está aqui ouvindo a aula. Ela fala, believe in your potential. Acredite no seu potencial. Você vai ser mais rápido do que eu mesmo fui. Acredite. Essa foi a mensagem da Josi, que terminou o curso dela agora há pouco, e ela falou, olha, lá no começo eu achava que não dava, que estava puxado demais para mim, na primeira aula. Mas depois eu fui lá, fui em frente, ouvi o que o pessoal estava me falando, e agora eu estou falando inglês. Então, essa é a diferença. E eu quero dizer para você, stay with me till the end. Fica comigo aqui até o final, porque eu tenho algo especial para você lá no final dessa transmissão, no final dessa aula. Combinado? Então, vamos lá. Eric, como que essa aula, como que essa transmissão vai me ajudar? Você vai perceber, vai se dar conta que o inglês pode ser estudado não só nesses momentos de aula, não só quando você está fazendo um curso, mas que você pode estudar, você pode fazer um estudo nas situações do seu dia a dia. E dessa forma você aprende todos os dias. Vai te ajudar ainda a desenvolver o hábito de relacionar o inglês com as situações do seu dia a dia. Isso vai fazer o quê? Vai transformar o seu cérebro numa máquina de aprender inglês. E eu gosto de dizer isso, automatic, no automático. Porque no começo você tem que se forçar nessa direção. Mas depois que você pega o jeito, isso vai acontecendo de uma forma natural, de uma forma completamente diferente. E aí você não vai ter mais desculpas para não falar inglês, né? Não só para não aprender inglês, mas para não falar inglês. Então, sem mais delongas, hey, ho, let's go! Vamos lá, vamos em frente, vamos partir aí para o nosso secret number one, step number one, segredo número 1, passo número 1, study English every day. Estude inglês todos os dias. Isso parece meio óbvio, né? Eu voltei à academia depois desse processo de quarentena, né? E a primeira pergunta, né, numa academia diferente da que eu fazia antes, por uma questão geográfica mesmo, né? Ficou mais próximo e mais fácil. E a primeira pergunta que o instrutor, que o professor me fez foi: quantos dias por semana você pode treinar? E quantas horas por dia você pode treinar? Essa foi a primeira pergunta dele. Para aí a gente ver qual era o meu objetivo, o que eu quero com essa questão da academia. Então, o segredo número 1 é estude inglês todos os dias. Eric, está dizendo que eu tenho que fazer algum tipo de curso que tenha aulas todos os dias, que eu tenho que ir para uma escola ou acessar online um curso todos os dias, todos os dias, todos os dias? É mais simples que isso. Por exemplo, esse segredo é essencial. Você precisa estudar todos os dias. Você precisa desse daily contact, desse contato diário. Porque muitas pessoas se enganam, achando que se eu estudar 1 ou 2 dias na semana, logo eu vou estar falando inglês. Eric, então responde a pergunta anterior. Eu preciso fazer a aula todos os dias? E eu tenho que te dizer que você pode, mas você não precisa fazer aulas todos os dias. What do you need? O que você precisa? Daily
contact. Você precisa de contato diário com o inglês. O que não funciona é, eu faço aula de terça e quinta. Então, hoje, quinta-feira, eu estou aqui, e aí eu vou estudar esse, e aí pronto. Aí eu desligo, ligo o modo fim de semana, sexta, sábado, domingo, segunda, eu nem vou pensar nisso. Eu vou pensar no lazer, eu vou pensar no churrasco, eu vou pensar, sei lá, no futebol, no filme, na minha série, no que quer que seja, só, e depois, na terça-feira, na hora da aula, aí eu volto a pensar em inglês de novo. É isso que não funciona, porque aí de uma aula para outra você simplesmente não lembra aquilo que você estava estudando antes. Você tem o chamado deu branco, você esquece aquilo que você viu anteriormente e é como se você tivesse sempre always restarting, sempre recomeçando, sempre nesse processo que acaba não tendo evolução. Quando você vai lá e faz isso de forma constante, quando você tem esse contato diário, aí é diferente o seu resultado. Então, não importa quanto tempo você vai conseguir separar no seu dia, mas é importante você estudar todos os dias, é importante você ter contato com o inglês every day. Por exemplo, eu contei para vocês há pouco que eu voltei para a academia agora, depois de um tempo parado em função da quarentena. A academia onde eu fazia estava fechada por causa da quarentena, agora eu estou numa outra academia, já tudo reaberto, mas eu lembro que eu tive 2 contatos na minha vida toda com a academia, né? O primeiro, eu comecei desse jeito que eu dei exemplo para vocês, fazendo 2 vezes por semana e nos outros dias eu pensava em outras coisas. Então, normalmente eu ia para a academia às segundas e quartas. E aí, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, eu não tinha nada de exercício. E eu tive praticamente 0 de evolução. Não foi 0, mas sabe, 0,5? Quase 0. Eu ia lá, me esforçava, fazia o exercício direitinho, tudo aquilo que o instrutor pedia, eu fazia, porém, eu olhava no espelho e continuava igual. A barriga continuava igual, o braço continuava igual, eu não sentia melhora. Era legal estar naquele ambiente, eu tinha a impressão que eu estava fazendo alguma coisa, e aí eu tive lá vários compromissos de trabalho e dei uma paradinha, e aí quando eu voltei eu falei, não, agora eu vou voltar para a academia, é importante, eu preciso cuidar de mim, mas eu vou fazer isso que eu estou recomendando para vocês aqui. Eu tive esse contato diário, e aí em pouco tempo, quando eu quero dizer em pouco tempo, em 2 meses, por exemplo, eu já comecei a perceber muita diferença no peso, diferença na barriga, diferença em músculos que eu nunca tinha tido na vida. Eu falei, olha, tem coisa destacando aqui no meu braço. E aí mesmo quando eu fiquei 6 meses parado por causa da pandemia, teve partes do corpo que eu perdi, que eu vou recuperar agora, mas teve partes do corpo que se mantiveram por causa desse contato diário, desse treino diário. E tinha dias que eu falava, olha, hoje só dá para eu fazer 20 minutinhos de esteira, eu vou pegar pesado aqui na esteira, mas eu tenho compromisso, eu tenho trabalho, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho coisas para fazer. 20 minutinhos de esteira pegado, forte, intenso, é o que eu tenho para hoje. E tinha dias que eu tinha 1 hora para treinar, tinha dias que eu fazia o treino em 35 minutos, em 40, mas esse contato diário, quase sem falhar, é o que me ajudou. E Eric, tem dia que você vai falhar? Tem. Mesmo você tomando agora essa decisão comigo, que é o convite que eu quero te fazer, toma essa decisão de que não importa quanto tempo você vai separar no seu dia, mas você vai ter contato com o idioma todos os dias. Vai ter um dia que você vai falhar. Vai ter um dia que você não está bem. Vai ter um dia que é o seu filho, a sua filha, a sua esposa que não está bem. Vai ter um dia que você tem alguma coisa no trabalho assim que te pegou de uma forma que não vai... Mas essa é a exceção e não a regra. Tamo junto até aqui? Então, daily contact, contato diário, estudar inglês todos os dias é muito importante. Secret number 2, step number 2, passo número 2. Focus on listening. Focar no ouvir, na compreensão oral. Eric, compreensão oral. Focar no ouvir. Simplifica isso aí para mim. Me explica melhor. Então, vamos lá do que a gente está falando. Não importa se é inglês, ou se é espanhol, se é italiano, se é francês, no inglês ou qualquer outro idioma, a habilidade de ouvir, o famoso listening, é a primeira a ser desenvolvida. É só você olhar, se você tem crianças em casa, e eu tenho, né? 2, a primeira coisa que eles aprendem é
ouvir. E a gente fala com eles desde que eles estavam na barriga da mamãe. Aqui em casa era um barato, como eu conversava com os meus filhos na barriga da mãe deles e como eles se acalmavam ao ouvir minha voz. Como quando nasce, e eu estava lá nos dois partos ao lado, eles ouviam minha voz, seguravam no meu dedo e se acalmavam, se sentiam seguros. Então, a mesma coisa foi para eles, então, aprenderem português. A mesma coisa é para a gente aprender inglês, para a gente aprender algum idioma. A habilidade de ouvir, o famoso listening, é a primeira coisa que a gente desenvolve. Então, listening é a primeira habilidade a ser envolvida. As demais habilidades vão ser desenvolvidas na sequência. A habilidade de falar e depois ler e escrever. Quando você olha para as crianças, primeiro eles ouvem a gente. Quando você chama, você vê que o olhinho vai na sua direção, você vê que eles reconhecem a voz e abrem um sorriso, e depois eles vão começando a falar. No começo, só os pais entendem o que eles estão falando, ou alguém que tenha contato diário com eles. Os demais precisam de tradução. E aí eles vão falando, e vão destravando. Por exemplo, o meu mais novo fez 3 anos ontem. E agora, se eu vou em algum ambiente, eu tenho que tomar até cuidado para segurar ele. Porque o que ele quer fazer? Vai num restaurante comer alguma coisa. Ele quer andar de mês em mês, ele quer mostrar um brinquedo para as pessoas, ele quer falar que ele está fazendo 3 anos. E nesse mundo social que a gente está passando, ele não pode fazer isso, ele não pode ir de mês em mês. Então, a gente tem que segurar. Por quê? Porque agora ele está destravando de vez. E a gente, como adulto, qual é a nossa vantagem? A gente tem a vantagem de que a gente já tem o aparelho fonador, a gente já consegue falar com muito mais facilidade, numa velocidade maior do que as crianças. As crianças são sem vergonha, num ótimo sentido a elas, não têm vergonha, não têm medo de errar, é assim que elas aprendem a andar, é assim que elas aprendem a falar, é por repetição, elas vão fazendo, e aí tenta de novo, e aí tenta de novo, e a hora que aprende, repete até consolidar, a gente como adulto consegue acelerar esse processo através da associação, através do nosso corpo que já está mais desenvolvido. Então, passo número 2, focar no listening. You need to listen in English and you need to listen a lot of English. Você precisa ouvir em inglês e você precisa ouvir muito em inglês. E aí a gente volta lá no passo número 1, né? Isso é uma coisa que você pode fazer diariamente. Você pode ouvir um monte de coisas. Por quê? Desenvolver a habilidade de ouvir vai facilitar o desenvolvimento das demais habilidades. Eu dei exemplo aqui de coisas que a gente faz na nossa era, na nossa hora de lazer. Eu gosto de séries. Eu gosto de filmes. Eu gosto de ouvir um podcast, por exemplo. E aí eu posso ouvir essas coisas em inglês e assim eu vou estar treinando o meu listening num tempo livre, um tempo de lazer. Eu vou estar tendo contato com o idioma nos dias que eu não estou estudando. I have daily contact with English, with language, when I'm not studying. Eu tenho esse contato diário com o inglês, eu tenho esse contato diário com o idioma quando eu não estou estudando, quando eu vou lá e coloco um filme que eu gosto em inglês, e aí ele pode ter legenda em português, dependendo do estágio que você está, ele pode ter legenda em inglês, ele pode estar até sem legenda, tudo isso vai depender do estágio que você está no aprendizado do idioma, mas você está ouvindo inglês, então, já batendo aqui num ponto, né, tira da sua vida os filmes, as séries dublados. Coloca lá áudio em inglês para você ir acostumando com a pronúncia. Por quê? No dia a dia, na rua, você já vai ouvir português o tempo todo. Se você ligar o rádio, a não ser que seja músicas em inglês, mas você vai ouvir os locutores, as notícias, as propagandas, tudo em português. Então, ouvir mais inglês vai te ajudar muito. Secret number 3. Step number 3. Passo número 3, segredo número 3, aprenda inglês com textos e frases, e não palavras isoladas. Fuja das famosas listas de verbo, dos nomes de fruta, de objetos. Tem gente que quando vai aprender inglês aprende dessa forma. Verbo regular, verbo irregular. Aí você fica tentando decorar, depois você preenche lacuna para completar o verbo ali no presente, na primeira forma do passado, na segunda forma do passado, e aí depois você pega os regulares e copia ele só acrescentando o ed. Você vai dessa forma. Aí depois você aprende apple, banana, pineapple, orange. E aí você fala, putz, mas no meu dia a dia eu falo tão pouco essas frutas. Agora eu vou aprender os objetos. Pen,
pencil, e aí você aprende lápis, caneta. Nossa, eu posso conhecer essas palavras, como eu conheço quando eu estou falando aqui com vocês, mas não é isso, e principalmente não é só isso que a gente usa no nosso dia a dia. E quando eu estudo dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter branco, eu vou ter esquecimento, porque eu não consigo fazer associações. Agora, quando eu vou usando frases, pequenos trechos de texto, pequenos diálogos, aí eu consigo ter emoção, eu consigo ter entonação, eu consigo ter associação, eu consigo conectar isso que eu estou aprendendo com a vida real. Então, quando você for estudar inglês, procure estudar com frases. Deixa eu dar um exemplo. Eric, eu estou num lugar, eu estou me preparando para uma prova, eu estou fazendo alguma coisa e eu preciso estudar essa lista de verbo irregular aí. Por exemplo, hoje, para que me serve a lista de verbo irregular? Para nada. Eu não uso ela quando eu vou para os Estados Unidos, eu não uso ela para fazer uma tradução de um pastor norte-americano que eu traduzo semanalmente, eu não uso ela quando eu faço call para um hotel que fica em outro país e eu vou falar inglês, porque eu não quero falar com eles em francês, porque eu não falo francês ou italiano, ou, por exemplo, quando eu precisei ligar para uma pessoa para ajudá-la e eu precisei ligar para Dubai para pegar informação de documentação, de reserva, eu falo inglês nesses lugares. E para que me serve a lista de verbo irregular? Para nada. Mas às vezes tem gente que fala, Eric, eu vou passar por uma prova, eu vou fazer um teste e eu preciso estudar os verbos regulares. Então, o que eu recomendo? Estuda ele dentro dos contextos das frases. Leia textos e aí ali você vai procurando os verbos regulares que você está estudando. Assim você consegue fazer associação. Assim você consegue fazer conexão com a sua vida real. E aí você vai aproveitando, olha, eu estou assistindo uma série, eu estou assistindo um filme. Olha que legal o jeito que ele falou. Essa expressão aí eu não conhecia. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, what means cat 22? Se eu perguntar para você o que significa cat 22, e aí a gente fala, é que pegar, C-A-T-C-H, cat, pegar, 22, 22. Pegar 22 não significa nada. Por quê? Cat 22, por exemplo, é uma expressão que significa sinuca de bico. Eu estou numa Cat 22, eu estou numa sinuca de bico. Eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu não sei se eu fico, se eu saio. Eu não sei o que fazer. E aí é uma expressão que a gente aprende, mas não aprende com a tradução literal. Não aprende decorando uma lista de expressões. Eu aprendo quando eu conheço essa expressão e aí eu uso a expressão no meu dia a dia. Isso faz eu tomar posse dela. Isso faz eu aprender. Que da onde veio essa expressão Cat 22? Eu vi num filme, achei legal, e aí eu fui pesquisar e passei a utilizar até que eu conseguisse memorizar, que eu conseguisse dominar e incorporar no meu dia a dia. Segredo número 4, passo de número 4, step number 4, secret number 4, run away from grammar. Fuja da gramática. E eu gosto de uma frase, essa frase não é minha, mas é uma frase do meu pai. Or you kill grammar, or grammar will kill your English. E eu falo essa frase mais pausadamente, proposital, para que você possa entender. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Se eu pergunto para as pessoas, como que você começou a estudar inglês? A maior parte delas fala para mim, verbo to be. Falei, eu não aguento mais verbo to be, porque eu estudei verbo to be na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio ou do colegial, dependendo da sua idade. E aí eu pergunto, o que você sabe de verbo to be? E tem gente que fala, eu não sei nada, eu não entendo nada. Outros falam, não, Eric, eu sei, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Você sabe certinho lá a conjugação do verbo to be. Mas só isso, você consegue falar com quem? Não consigo falar com ninguém. Não me serve para nada. E aí a gente fica estudando as normas da língua. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Para quem que foi feita a gramática? Tanto no português quanto no inglês. It doesn't matter, não importa. A gramática no português foi feita para quem? Já fala português. The same way, a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, acontece no inglês. A gramática do inglês foi feita para quem? Já fala inglês. É só você olhar com que idade a gente começa a estudar gramática na escola.
você já fala, você já ouve, você já lê, você já escreve, aí você começa a estudar gramática. E se eu perguntar para a maioria de vocês o que é um verbo transitivo direto? O que é um verbo transitivo indireto? O que é um predicativo do sujeito? O que é o futuro do pretérito? A maior parte de nós falaram que eu não lembro mais disso não. Até vi isso lá na escola, fiz análise sintática, separando os trechos das frases para falar o que era sujeito, e o que era o predicativo do sujeito, e o que era um verbo transitivo direto, e um verbo transitivo indireto. Estudei isso uma vez, mas nem sobre tortura eu consigo lembrar hoje. E não importa quão bem você fala o português, você não usa isso, não foi isso que fez você falar português bem ou mal. Agora, quando você ouve bastante português, quando você lê bastante português, quando você escreve bastante em português, você vai treinando as suas habilidades de comunicação. Então, você não aprendeu quando criança a gramática da língua portuguesa antes de ouvir a falar, ler e escrever, como a gente acabou de falar. A mesma coisa é o que você precisa fazer na hora de aprender inglês. Você precisa aprender inglês na sequência correta, na ordem correta, do jeito certo. Então, por quê? Senão a gramática te faz pensar no inglês e não pensar em inglês. Eric, what's the difference? Qual é a diferença entre pensar no inglês e pensar em inglês? Então, vamos lá. Pensar no inglês. Eu vou falar alguma coisa aqui e aí fico pensando. Agora eu uso do ou does para fazer essa pergunta. E a gente conversando. Eu estou falando, você está me respondendo, a gente está numa interação. Se eu ficar aqui, do, does, gaguejei, pensei, se você está falando, eu perdi o que você está falando, porque eu estou aqui na minha cabeça nesse diálogo interno, se é do ou se é does, já não sei mais o que você falou, me perdi. E se eu estou falando, eu começo a gaguejar tanto, mas gaguejar tanto, que eu pareço uma pessoa que tem algum problema, algum distúrbio mental. Por quê? Porque eu não consigo manter uma conversa. Agora, quando eu estou pensando em inglês, é diferente. Quando eu estou pensando em inglês, eu estou simplesmente me comunicando com a pessoa, eu estou criando as minhas respostas, eu estou interagindo com ela. E isso é a diferença. E quando a gente começa a estudar gramática, para depois aprender a falar, para depois começar a treinar o nosso listening, ou seja, aprender a ouvir, para depois eu começar a ler ou escrever, e geralmente a gramática está junto ali com a escrita, com preencher lacuna, com esse tipo de coisa, nunca eu acredito, eu nunca acho que eu estou pronto para começar a falar inglês. Por quê? Porque eu foquei tanto, mas eu foquei tanto na gramática que eu fico achando que nunca vai chegar a minha hora de falar inglês, porque eu fico achando que eu não estou preparado, que ainda não é a hora, que eu ainda não estou pronto, que eu ainda não estou perfeito, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, dessa questão da perfeição, mas a gramática te deixa com medo de falar inglês. E grava essa frase que eu falo para os meus alunos já, desde que eu comecei a trabalhar na área pedagógica, desde que eu aprendi inglês e comecei a ensinar outras pessoas a falar inglês. A long time ago, muitos anos atrás, eu sempre falo para meus alunos, os seus erros de hoje fazem parte dos seus acertos de amanhã. Isso vai te trazer experiência. Vale para o inglês e vale para a vida real. No inglês é assim, você vai errando hoje e quando você percebe o seu próprio erro e não alguém te corrige, é uau, porque aí você está pronto para atingir o que eu chamo de ponto de saturação e você consegue se corrigir, você não erra mais. Enquanto você tem a necessidade de que alguém venha e te fale, olha, presta atenção aqui, essa palavra está diferente, essa pronúncia é diferente. Então, você vai ouvir, vai treinar e às vezes daqui a pouquinho você esqueceu. Mas aí você vai repetindo, vendo a palavra num lugar, vendo ela em outra frase, em outro texto, e aí você consegue perceber. O seu listening, o seu ouvido fica acurado, ele fica afinado, e você consegue perceber a pronúncia daquela palavra e você, opa, peraí, percebi que isso aqui sounds different, soa diferente, parece diferente do que eu estou falando. E aí você se corrige, yes! Você não esquece mais, aquilo é seu para sempre. Então, ao invés de ficar estudando gramática, você vai estudar, Eric, o que eu vou estudar? Você vai estudar as frases, mas eu vou te mostrar essa parte de conteúdo daqui a pouquinho. Segredo número 5, step number 5, secret number 5, segredo 5, passo 5, transforme o estudo do inglês em um hábito. Quanto eu tenho que me esforçar
para estudar, eu vou esquecer. Se eu pegar um curso que uma vez na semana eu faço, só uma vez por semana, eu não tenho contato, nos outros dias eu desligo e vou fazer outra coisa, semana que vem eu vou esquecer, semana que vem eu vou ter um jogo de futebol que me importa, eu vou ter um compromisso com a minha esposa que me importa, eu vou ter qualquer outra coisa para eu não fazer aquilo, porque ainda não incorporei na minha rotina, ainda não transformei num hábito, eu ainda não coloquei aquilo ajustado na minha vida. Quando você pega e fala, eu coloco séries e filmes só em inglês, eu ouço um podcast, eu vejo coisas em inglês nas aulas e nos outros dias eu vou tendo esse contato diário, eu vou colocando a linguagem, né, o idioma dos meus aparelhos no inglês. Quando eu vou me cercando do inglês por todos os lados, é natural. Eu gosto muito da história da minha irmã, uma delas, né, todas as minhas irmãs falam inglês, elas aprenderam a falar inglês aqui na Universidade do Inglês, mas a minha irmã mais nova, né, que já não é mais tão novinha assim, quando ela fez o nosso programa, ela fez o programa escondido do meu pai. Ela se matriculou junto ali, né, mancomunada, junto com a mãe dela, e ela fez o programa em 8 semanas. 8 semanas ela começou o programa, 8 semanas depois ela estava falando inglês. E para ela foi uma gigantesca vitória. Por quê? Eu já falava inglês há muito tempo, os meus irmãos já falavam inglês, meus pais falam inglês, então para ela via todo mundo falando inglês, só ela que não falava ainda. Por que foi uma grande vitória para ela e para a gente era uma coisa mais normal, a gente não tinha pressa? Porque a gente sabia, aqui na Universidade do Inglês a gente resolve o problema dela de falar inglês, então deixa ela estudar, deixa ela fazer outras coisas, depois a gente coloca ela para fazer inglês. Mas ela resolveu resolver aquilo, foi lá, 8 semanas depois ela estava falando inglês. E eu falo para as pessoas, da minha irmã, fala, você já viu a minha irmã falando inglês? Você já viu a Mariana falando inglês? Você já viu a pronúncia dela? Como a pronúncia dela é maravilhosa. Porque ela incorporou, além do inglês, do estudo dela, por exemplo, ela adora músicas em inglês. Os cantores e as cantoras preferidas dela, eles são americanos e não brasileiros. Então ela ouve muito inglês. Ela canta junto com eles em inglês. Ela vai em show, ela pega informação, ela usa o inglês dela ao redor do mundo. E ela criou uma pronúncia maravilhosa, juntando o que ela aprendeu no programa com as músicas que continuaram aumentando o vocabulário dela, treinando o inglês dela. Então ela fazia o programa e se ela não estivesse estudando, ela estava ouvindo músicas em inglês, ela estava assistindo séries que ela gosta com o áudio em inglês, os filmes que ela gosta com o áudio em inglês e não dublado. E isso acelerou demais o processo dela. Então é isso que a gente fala de transformar o estudo do inglês num hábito. Quando você transforma o estudo do inglês num hábito, isso é transformador no seu processo de aprender inglês. Imagina a seguinte situação. Você tem o hábito de ir para a academia todos os dias. É uma ação que você realiza automaticamente. Quando a gente está em momentos normais, tem gente que faz academia depois de ir para o trabalho. A pessoa sai do trabalho e fala, nossa, parece que o carro já vai sozinho para a academia. Porque eu estou tão acostumado a sair do trabalho e ir para a academia que é automático. Eu já vou indo direto para lá e se eu não vou, parece que faltou alguma coisa. Isso acontece na primeira semana de academia? Não. Na primeira semana de academia você fala, ai, minha perna está doendo, meu braço está doendo, eu estou cansado, eu estou com preguiça. Depois que você pega gosto e faz aquilo mais vezes, vira um hábito. Estou dando o exemplo aqui da academia, mas a gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida. Um esporte novo que você vai praticar, um hábito de leitura, um hábito de oração, não importa. Aquilo que você vai fazer no começo, você precisa se esforçar. Mas depois que transforma isso em hábito, você faz aquilo de forma automática. Você praticamente não precisa nem pensar. E o estudo do inglês deve ser algo automático no seu dia a dia. Você precisa incorporá-lo à sua rotina. Por quê? Cientificamente foi comprovado que se você fizer alguma coisa durante 21 dias consecutivos, isso se torna um hábito. Então, quando eu começo a fazer um esporte novo, quando eu começo a ler um livro, se eu não tenho o hábito de leitura, os primeiros dias eu tenho que pôr lembrete no celular, para ele apitar para, lembra de ler o livro. Para quem não é fã de tomar água, coloca lembrete lá no celular, lembra de tomar água. E se você vai acostumando com aquilo, depois é o contrário. Você já faz aquilo de forma automática. Você já pega a sua garrafa d'água, você já sabe, esse horário aqui é o meu horário da leitura, eu vou ler pelo menos um capítulo todos os dias. E vai ter dia que você vai precisar
ter uma dificuldade, que você vai ter um compromisso que te roubou a agenda de uma forma diferente. Mas essas são, de novo, as exceções. Tem uma pessoa que eu acompanho, né, e que eu aprendo muito com ele sobre família, sobre trabalho, sobre vários aspectos, e que ele resolveu que ele ia fazer academia. Ele falou, não, eu vou fazer academia porque quero brincar com os meus filhos, eu quero cuidar da minha saúde. E aí ele começou a fazer dessa forma, e ele falou, nos últimos 12 meses, então nós estamos agora em setembro de 2020, desde setembro de 2019, nos últimos 12 meses, ele teve 4 faltas na academia. 4 vezes ele faltou. O restante dos outros dias, os outros 12 meses, tirando esses 4 dias, ele foi à academia todos os dias. E ele foi mudando agora, ele manda mensagem para o professor e às vezes marca a aula às 7 da manhã. E no começo, quando ele começou a treinar há 1 ano atrás, o que acontecia? Ele só ia para a academia ou no fim da tarde, às vezes às 11 da manhã. Era dificultoso para ele, era penoso. Agora não. Agora ele, o professor fala, eu não posso nesse horário. Ou às vezes ele tem uma reunião, ele não pode. E ele vai lá e bate e pega 3 opções de horário que o professor tem, encaixa na agenda dele, mas vai para a academia todo dia. E agora quando ele ouve as pessoas falando, nossa, você está melhor, né, fisicamente, a camiseta está servindo melhor, o rosto deu uma afinadinha, ele fala, eu estou mais produtivo, eu estou me sentindo melhor, fazendo exercícios diariamente, e ele está lá, todos os dias. Então ele fala, eu não tenho pressa, não é que eu preciso, olha, o projeto verão, que eu preciso fazer em 2 meses, e pronto. Ele fala, não, eu não sou essa pessoa, eu vou fazer isso diariamente e vai transformar num hábito. Então 21 dias é o que você precisa para criar um hábito, e a minha recomendação, né, é que você crie o hábito de estudar inglês. Segredo número 6, presta atenção porque isso é que faz o brasileiro ser um dos povos onde menos se fala inglês, ou ser um dos povos que menos fala inglês. O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo e proporcionalmente o país onde tem menos pessoas falando inglês no mundo. Quando a gente olha para a Argentina, e a Argentina em tamanho territorial, ela é praticamente do tamanho do estado de São Paulo só. Então, olha quantas vezes o Brasil é maior que a Argentina. Tem mais pessoas falando inglês na Argentina do que no Brasil. E esse passo aqui é um dos vilões, junto com a gramática, para a gente não falar mais inglês. Grava essa frase, progression is better than perfection. Ou seja, progressão é melhor que perfeição. Progressão é melhor que perfeição. Eric, explica para mim. Não se preocupe em ter uma fala perfeita, um estudo perfeito, ou seja, não se preocupe em ter uma pronúncia perfeita since day one, desde o primeiro dia. Tá cheio de gente que não faz nada, porque não, quando eu estiver perfeito, quando eu estiver bom, aí eu começo. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Se você ficar esperando estar perfeito para começar, sabe quando você vai começar? Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. A gente sempre acha que não tá bom. É só você olhar os pais, eles sempre acham que os filhos são bebês. É o meu bebezinho, ó, já tá com 20 anos, mas é o meu bebezinho, coitado. A gente tem dó, a gente quer proteger, a gente quer cuidar, e a gente faz isso com a gente mesmo. Não, mas o inglês ainda não tá bom, não. Eu vou passar vergonha, eu vou frustrar o nativo. Não existe isso. As pessoas querem communication, as pessoas querem se comunicar, eles querem falar, eles querem conversar, eles querem perguntar alguma coisa e conseguir a informação que eles precisam. Eles não são professores de inglês tentando te avaliar e te dar uma nota. E a mesma coisa acontece com você em relação a eles. Quando eles vêm aqui e eles veem você se esforçando para falar inglês com eles, opa, peraí, não está me obrigando a falar português porque eu não consigo. Olha só, e aí eles veem você falando inglês e eu já vi americano, mais americano falando isso para brasileiros. Nossa, se eu falasse o tanto de português que você falou de inglês aqui comigo, eu ia achar demais. E a gente não. Às vezes fica pensando, não, eu preciso ter uma pronúncia perfeita. Tem um vídeo no YouTube que ele chama 35 accents, 35 sotaques, 35 pronúncias. É um vídeo de um professor universitário e ele vai falando quais são e imitando os 35 tipos de sotaques, 35 tipos de pronúncia que ele encontra, não aqui no Brasil, mas que ele encontra lá nos Estados Unidos.
E ele começa falando, e a maior parte deles são sotaques dos próprios nativos. Para a gente fazer um paralelo e pensar aqui no Brasil, o sotaque de alguém do Rio Grande do Sul é diferente do sotaque de alguém de São Paulo, que é diferente do sotaque de alguém do Rio de Janeiro, que é diferente do sotaque de alguém que é de Alagoas, que vai ser diferente do sotaque de alguém que é de outra região do Brasil. E a gente está falando de Brasil, onde a gente nasceu, cresceu, viveu e morou até hoje. Tem gente que fala que quer um cacetinho, outro fala que quer um pão francês. E aí, se você vai indo para outras áreas do Brasil, vai mudando o nome. Tem lugar que as pessoas falam que quer um café com leite, outros pedem uma média. Tem gente que fala macaxeira, outros falam que quer mandioca. E tem mais um terceiro jeito de falar macaxeira, mandioca, por aí, que, se eu não me engano, é o aipim. Então, 3 formas só aqui no Brasil. E você acha que isso não acontece nos Estados Unidos? Tem um sotaque da pessoa que é do Texas, que eles falam que é countryside, que é um sotaque lá do interior, um sotaque texano. Tem o sotaque da pessoa que é de New York, de Nova York, que é diferente do sotaque da pessoa que é lá de Miami, que é de outra região. Mas todo mundo consegue se comunicar, consegue entender. E quando você vai para fora, eu já conversei com um coreano que veio aqui para o Brasil e eu estava lá traduzindo essa reunião para o empresário, porque a irmã dele fazia 5 anos de inglês, mas tinha medo de participar da reunião e não entender o que a pessoa de fora estava chamando. Ele me ligou e falou: Eric, pelo amor de Deus, me socorre. Eu pago 5 anos de curso para minha irmã, mas ela está com medo de falar com o coreano. E eu fui lá. O coreano não falava office, que é escritório, porque não tem a letra F lá no idioma dele. E aí saía ops, com P. Ops. Pelo contexto, quando não era opice, né? Como se tivesse até com acento. Então, pelo contexto, dava para entender o que ele falava. Explicamos, fizemos a reunião, fizemos a parte contratual, tudo que tinha que fazer, e aí eu fui com o empresário levar o coreano daqui do ABC lá para a região da Avenida Paulista, em torno de 50 minutos a 1 hora de carro, no horário que a gente terminou a reunião. E aí o empresário pedia para eu ir fazendo perguntas para ele: o que você acha da situação política no Brasil? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E eu fui conversando em inglês para ele, e traduzindo, falava para o empresário, traduzindo de volta e falando com o coreano. E a irmã dele, que fez 5 anos de inglês, não conseguiu. Tinha medo, não tinha coragem, porque ela passou 5 anos estudando gramática. Ela ainda acha que o inglês dela não está pronto para ela começar a falar inglês. Eu já vi gente que fala: que eu estudo inglês há 7 anos. Se você falar, eu entendo, mas na hora de falar, não sai. E você vai ver, não é porque a pessoa não sabe, é porque ela passou tanto medo, tanto tempo estudando gramática, que ela tem medo de falar inglês. Estamos juntos até aqui? Então, vamos lá. Tenha consciência que o seu inglês hoje tem que estar melhor do que o inglês que você tinha ontem. A cada dia você está fazendo progressão, você está melhorando, você está evoluindo. Então você não precisa ficar nessa busca louca pelo inglês perfeito para você começar a falar. É o contrário. Por falar e por usar o seu inglês, ele vai melhorar dia após dia. E depois que você tornar o estudo Eric, seu som travou. Trocamos de microfone aqui. Deixa eu só ter certeza que vocês estão. Agora sim. Me ouvindo de volta? Beleza? Estamos te ouvindo. Então, vamos lá. Então, não importa quanto tempo falta para você ser fluente, mas é importante que você esteja fazendo progressão, que você esteja melhorando, que você esteja nessa sequência. Então, indo lá para o nosso próximo segredo, segredo número 7, não dê tanto valor a essa pronúncia perfeita. Somos nós, brasileiros, que ficamos corrigindo um ao outro. E um que fica lá olhando para o outro: não, olha lá, ó a pronúncia daquela palavra dele, ó, ele falou de um jeito diferente, hein? Tá diferente do que eu vi o outro fulano falando. E a gente vai com esse medo um no outro. Lá fora, como eu disse, 35 tipos de accent, de sotaque diferente. E ele é um professor universitário. As pessoas estão entendendo a matéria, estão fazendo perguntas, estão trabalhando, estão vivendo a vida, e o brasileiro às vezes está preocupado: não, se eu falar assim, o meu vizinho, que nem fala inglês, vai querer me corrigir. Então, no Brasil, a grande maioria das pessoas se preocupa demais com essa questão da pronúncia perfeita. E o inglês é uma língua falada no mundo
todo, não só aqui. Se você for para o Japão, você vai ter as pessoas falando inglês com sotaque japonês, com sotaque local. Na Argentina, a mesma forma. Como eu te dei o exemplo do coreano, que dá a impressão até que ele está falando errado, porque aí não é só sotaque, são letras que não tem no alfabeto dele. Mas onde ele estava? Viajando o mundo e fechando contrato. Viajando o mundo e falando inglês. Viajando o mundo e fazendo negócios. Enquanto o outro está preocupado em, não, a minha pronúncia não está perfeita, então não posso falar nada. Eu recebo semana após semana áudios de alunos agradecendo a mim, agradecendo o professor, porque olha, eu fui para uma reunião, fechei um contrato novo aqui na minha empresa. Olha, meu chefe ia participar de uma reunião comigo, mas na última hora ele falou que não podia e eu tive que sozinha falar com esse CEO lá de fora, de outra empresa, e não só consegui fechar um contrato, como recebi um e-mail de agradecimento do meu chefe e desse CEO de fora do Brasil, dando os parabéns pela reunião. Olha, aconteceu uma reunião aqui na empresa e o pessoal estava discutindo que língua eles iam falar, e eles queriam falar francês. E eu achando que a reunião ia ser em espanhol, mas aí como tinha gente da Colômbia, gente da França, então não foi nem em espanhol, nem em francês, e a reunião foi em inglês. E eu consegui fazer toda a minha participação na reunião, tudo aquilo que eu precisava, e me dei super bem. Olha só, eu estava quase sendo mandado de volta para o Brasil e eu estava preocupado porque eu ia ter que voltar para o Brasil com toda a minha família, a gente já estruturado, porque eles não acreditavam que eu ia conseguir falar inglês. E agora, 5 semanas depois de eu ter começado o curso, eu não completei ainda nem 8 semanas, eu vou participar de reuniões em inglês. E a melhor libertação que eu tive, a maior alegria que eu tive foi poder olhar para os meus colegas de trabalho, para os meus parceiros de igual para igual, olhar nos olhos e receber o respeito deles. Esse foi um aluno que lá no México aprendeu a falar inglês com a gente, através aqui da internet, e ele foi aplaudido ao final de uma reunião. E aí, Eric, mas o inglês dele está perfeito, todas as palavras, a pronúncia perfeitinha, ele ainda está aprendendo, mas ele já fala inglês, ele já participa de reuniões com diretores, com líderes, e ele não está nem correndo o risco de voltar para o Brasil. O único risco que ele tem corrido, que tem falado para ele, é de promoção, de ser promovido. E ele continua aprendendo. Então, a sua pronúncia vai evoluir conforme o seu estudo do inglês, conforme o seu inglês for evoluindo. Não é uma pílula mágica que você toma hoje e acorda amanhã com a pronúncia perfeita. Então, progression is better than perfection. Progressão é melhor do que perfeição. Como dizem as pessoas, feito é melhor que perfeito. Você vai dar o seu melhor, mas não se cobre a perfeição a todo custo, senão isso te atrapalha mais do que te ajuda. Segredo número 8, passo número 8, a tecnologia está a seu favor. Technology is on your side. Eric, what do you mean? Você quer dizer com isso a tecnologia está ao seu favor? Olha ao seu redor. Hoje em dia, a tecnologia faz parte do hábito das pessoas. Alguns de vocês estão assistindo essa aula pelo celular. Outros de vocês estão assistindo essa aula pelo computador. Tem gente que coloca o Zoom na TV de casa. Nossa, antes a TV era só para assistir uma coisa que eu era obrigado. Agora eu tenho o YouTube na minha TV, eu tenho aplicativos na minha TV, eu conecto meu celular com a TV. Então, é só você olhar. Para onde você vê hoje, tem alguém com o celular na mão. Ou é um tablet, ou um computador com acesso à internet em casa. It doesn't matter, não importa. A tecnologia já faz parte da nossa vida e hoje é normal, né? É muito curioso quando a gente conversa com as gerações mais novas e fala coisas sobre lista telefônica, páginas amarelas, fax, videocassete, toca-disco, e entre outras várias coisas que a gente usava até bem pouco tempo atrás, praticamente até ontem, e que eles falam, hã? O que é isso? Aí alguns falam, na minha casa tinha quando eu era pequeno, eu nunca usei, mas eu lembro. Eu me recordo de mostrar para gerações mais novas o telefone que era de discar, né? Que ele tinha os números, você colocava o dedo assim da esquerda para a direita e ia puxando, e tinha no orelhão, tinha em casa, orelhão, né? Hoje em dia é muito difícil você ver um public phone, um telefone público.
E antes fosse orelhão em todos os lugares. O celular veio e tomou conta disso tudo. E a mesma coisa acontece com o inglês. A infinidade de aplicativos, de sites, de podcasts, de PDFs, de dicionários online, que pode te ajudar a melhorar o seu inglês, a tirar uma dúvida, é infinita, ela é gigante. E está tudo à sua disposição para quê? Para ser um elemento a mais na sua jornada rumo à sua fluência, rumo a falar inglês. Antigamente as pessoas não tinham essa facilidade. Meu pai sempre conta que quando ele usou essa metodologia que a gente usa hoje, chamada aprendizagem acelerada, ele tinha que pegar um rádio, mas era um rádio muito grande, era um rádio, putz, ele tinha, sei lá, quase 1 metro de comprimento, e ele tinha que colocar esse rádio praticamente no ombro, né? Hoje não. Hoje eu consigo colocar um áudio no meu celular, eu consigo treinar o meu inglês com áudio, com fone com fio, quando eu quero com fone sem fio, e eu consigo fazer isso onde quer que eu esteja. Segredo número 9 é a parte mais importante do que a gente viu até agora, são os 3 elementos chaves para a sua fluência no inglês. Então, presta atenção, vamos lá, a gente já está quase caminhando para o encerramento, presta atenção, que dos passos que a gente viu até agora, aqui, nesses 3 elementos, tem muita coisa que vai fazer diferença entre você começar a estudar inglês de novo e você falar inglês de uma vez por todas. O primeiro deles é a dedication, a dedicação. Ela é sempre necessária, não importa qual é o seu objetivo na vida, o que você vai fazer, você vai precisar de dedicação. Estamos dando exemplo da academia, precisa de dedicação. Se eu vou fazer uma dieta, preciso de dedicação. Se eu vou aprender uma coisa nova, eu preciso de dedicação. E com o inglês, não é diferente. Eu falava nos stories, falava no Instagram, hoje ou ontem, desse colega que está aprendendo, né, de novo a dirigir. Ele tem 33 anos, tirou carta aos 18 anos, mais ou menos dos 18 aos 19 ele dirigiu, e aí ele nunca mais tinha dirigido. Se casou, teve filho, teve outro filho, e agora ele tem 3 filhos, né? Então 2 meninas e 1 menino, ele e a esposa, e ele falou, putz, não dá mais para eu adiar. A gente já não cabe mais no Uber, agora em tempos de pandemia piorou, porque você só pode andar em 3 pessoas, e não era uma questão financeira. Falaram para ele lá que ele dirigia mal, e ele foi acreditando, foi ouvindo, sabe? Esse mesmo julgo aí da pronúncia perfeita, ele foi ouvindo esse mesmo julgamento, esse mesmo peso, e achava que falar inglês não era mais para ele. E aí agora ele foi, fez aulas, e ele falou ontem, 5 horas e 8 minutos dirigindo, foi o que marcou o computador de bordo do carro dele. Então ele está lá se dedicando, ele falou, olha, eu já resolvi, eu já estou dirigindo, eu fiz as aulas e agora é só questão de continuar, de prática, e cada dia é melhor que o outro. Ele falou, ontem eu entrei 89 vezes na vaga do prédio para eu aprender, para estacionar, para tirar o carro. Ele falou, mas é só uma questão de continuar praticando e daqui a pouco vai estar fazendo isso de forma automática. Você está dirigindo, está conversando, está trocando a estação do rádio, está falando sobre um projeto, sobre a família, sobre um sonho, sobre uma viagem com a pessoa do lado. Às vezes você olha e fala, nossa, é um caminho que eu faço tantas vezes que eu já sei ir, não preciso me preocupar, que eu nem lembro que hora que eu saí de lá e cheguei até aqui. Foi de forma automática. A dedicação faz isso. Você vai se dedicando, dedicando, dedicando. Daqui a forma você está fazendo com extensão do seu corpo como forma automática. E com o inglês não é diferente. Quando você se pega, quando você se vê, você está falando inglês, está usando seu inglês. Já aconteceu comigo de estar nos Estados Unidos. Tocou a campainha da casa, a gente para entregar a casa, para voltar para o Brasil. Eu olhei, era uma pessoa querendo fazer uma pergunta, que hora a gente ia sair, e eu fui falando em inglês com ele, e ele em espanhol me respondendo que ele não falava inglês. E é muito engraçado, porque eu sou brasileiro, mas é muito mais fácil conversar com ele em inglês do que em espanhol. Então eu falei uma frase para ele em espanhol, explicando da minha mãe, e já voltei para o inglês novamente. O que traz isso? Dedication, dedicação. A maior parte das pessoas quer apertar um botão e vou ter meus problemas magicamente resolvidos. Não é assim que funciona. Não precisa ser difícil, mas normalmente envolve dedicação, trabalho. Então sempre repito, foca no seu objetivo. O que você quer conquistar? Como que vai ser a sua vida quando você estiver lá? Quando você tiver atingido esse objetivo? Como que vai ser a sua vida se você estiver falando inglês agora? E aí você fala, vale. E aí você vai se dedicar e vai perceber o quanto valeu a pena. O segundo desses 3 elementos é a
discipline. A disciplina ela anda ali, ó, coladinha, lado a lado com a dedicação. E para que serve? Para estabelecer um prazo, para estabelecer uma meta a ser cumprida. A disciplina me ajuda a fazer o que precisa ser feito. Ela me ajuda a, junto com a minha dedicação, eu ter um caminho, um mapa, uma direção a seguir. Porque se eu for só dedicado, mas eu não souber o que fazer, ficar fazendo de forma aleatória, às vezes eu fico andando em círculo, eu não tenho evolução, eu não tenho progresso. Agora, quando eu junto a disciplina e a dedicação, aí eu consigo fazer isso com muito mais facilidade. Colocando a disciplina em prática, eu vou conseguir entender, vou conseguir compreender. O que eu preciso fazer? Qual é o meu compromisso? Qual é o meu empenho? O que eu preciso me dedicar para aprender, para conseguir falar inglês de uma vez por todas. Então, falando de disciplina e falando de dedicação, monta um plano de estudos e follow it. Siga-o a risca. Isso facilita demais quando você já sabe o que fazer. Senão você até tem dedicação, mas cada dia você faz uma coisa diferente. Cada dia você vai para uma área. Cada dia você tenta uma coisa. E aí você fica andando em círculos e não tem progresso. Então monta um horário de estudos, um plano de estudos. Por exemplo, eu vou estudar de segunda e quarta, eu vou estudar de terça e quinta, das 8 às 10 da noite. Então você vai lá, coloca na sua agenda e segue. Porque aí se numa terça-feira você tem um compromisso, você sabe disso. E aí na quarta-feira você consegue repor. Agora se está aberto, você falta, não sabe como repor, não sabe o que você fez, e aí você para, você desanima, você começa de novo lá no passo número 1. Quando você tem a disciplina e a dedicação, você vai evoluindo, você vai superando os obstáculos e está cada vez mais perto do seu objetivo. E o terceiro desses 3 passos é a motivation, a motivação, que vai te ajudar a se manter focado. Uma das maiores motivações que você pode ter é olhar as pessoas ao seu redor que falam inglês, que já têm o inglês aí como uma segunda língua dominada. Elas se destacam, elas têm maiores chances de emprego e as oportunidades, quando surgem, normalmente surgem primeiro para elas. E é muito louco perceber isso, tanto com quem trabalha como um funcionário, trabalhando para alguém, como quem é um empreendedor ou um empresário. Eu posso te falar de várias áreas. Então, eu dei um exemplo para vocês do Marcos, mexicano, ou melhor, brasileiro, morando no México, né? Como ele passou de uma pessoa que ia ser mandada de volta para o Brasil, que ia ficar desempregado, que ia ter que voltar para cá com a família dele e começar tudo de novo, a uma pessoa que está sendo promovida, a uma pessoa que conquistou o respeito dos colegas e dos líderes dele, uma pessoa que está se sentindo bem simplesmente porque fala inglês. Como o Wesley, que estava desempregado, conseguiu 2 empregos fora do Brasil, ele tinha um currículo top, mas faltava o inglês. Aprendeu a falar inglês em 8 semanas e ele falou, olha, eu aprendi mais em 8 semanas do que a minha esposa em 5 anos e isso fez ele ser aprovado para uma vaga de emprego em Londres e outro em Dubai. E ele veio para Londres porque era o melhor para a família dele, mas ele estava no papel de poder escolher, de desempregado a quem estava escolhendo vagas de emprego. O caso do Natanael Oliveira, que tem uma empresa hoje entre as 3 maiores do Brasil no segmento, na área dele. E eu me lembro, quando ele fez o nosso programa, e ele fez o curso em 8 semanas, e às vezes ele tinha compromissos de trabalho e ele precisava faltar. Aí ele pegava o sábado e o domingo e ó, ralava, trabalhava duro para ficar em dia com a semana dele. E quando ele estava na primeira viagem internacional dele, ele virou para o lado e falou, sabe o que essa mulher acabou de me perguntar? De que lugar dos Estados Unidos que eu sou? Primeira viagem internacional dele. Depois ele já fez entrevistas e palestras nos Estados Unidos. Ele abriu empresa nos Estados Unidos. Ele até se mudou para os Estados Unidos de tão bem que ele estava falando inglês e principalmente de tantas portas que o inglês abriu para ele. Eu olho empreendedores hoje como Ícaro de Carvalho, Lara Nesteruk, que tem aí milhões de seguidores no Instagram e que ajudam as pessoas na atuação deles hoje e que falam diariamente que falar inglês é mais do que importante, consegue pegar a informação lá de fora em primeira mão e aplicar nos negócios deles e tem crescido de forma exponencial. Então, a gente tem desde funcionários a empreendedores e empresários vivendo melhor porque estão falando inglês. Então, quando a gente olha para eles, isso ajuda a gente a se motivar. Eu também vou falar inglês. Eu também quero crescer profissionalmente. E os casos de pessoas que vão viajar, falam, olha, eu não estou nem tão ligado à minha profissão,
mas eu quero cuidar melhor da minha família. Eu quero aproveitar melhor as coisas que eles falam e o que acontece nesses países de língua inglesa e que eu não consigo aproveitar porque eu não estou falando inglês até hoje. Então, você tem várias coisas aí e se ver falando inglês, se enxergar, olhar aquilo que muda na sua vida quando você estiver falando inglês, é um tremendo motivador que vai te ajudar. Agora que se você está aqui e sabe que realmente você precisa falar inglês, que você está disposto a se dedicar até essa disciplina, a dedicação e não quer mais perder oportunidades na sua vida, eu quero te falar de algo especial que eu preparei para você que está assistindo essa aula, que está participando dessa transmissão aqui comigo, e eu vou te mostrar agora de forma rápida o que você precisa fazer para aprender 1.500 novas palavras em inglês. E é isso mesmo, são 1.500 palavras em inglês que te separam de entender tudo que é falado no dia a dia de um americano. Imagina você sendo capaz de viajar, de trabalhar, ou até mesmo de morar nos Estados Unidos, como eu falei, do caso do Marcos, que foi para o México, o caso do Tanael, que foi para os Estados Unidos, o caso da Gesilda, que foi morar na Rússia, e eu poderia falar o caso do Wesley, que foi morar em Londres, e eu poderia falar diversos cases para você que já passaram aqui pela Universidade do Inglês. E claro, né, poder assistir um filme sem legenda, ler um livro, um artigo em inglês, e para sua sorte, é exatamente isso que você vai aprender no inglês rápido, sozinho, um programa que você pode fazer em 8 semanas ou até em 6 meses, se você quiser. E eu já vou adiantar que o preço desse programa não vai ser nenhuma objeção. Por um lado, eu estou até contrariado em entregar algo tão valioso, algo com tanto valor, por um preço tão barato. Mas, por outro lado, eu me sinto feliz em saber que eu vou ajudar muitas pessoas que já perderam muito tempo, já perderam muito dinheiro com cursos que não funcionaram para ela. Então, vamos lá, vamos aos bastidores desse curso que está com um preço simplesmente ridículo de tão bom. Ó, importante, hein? Se alguém pedir para parcelar no boleto, eu não vou nem responder para não ser mal educado. Eric, o que é o inglês rápido e sozinho? O que é esse curso? O que é esse programa? Então, é um programa desenvolvido pela Accelerated Learning, reconhecidamente a melhor escola de aprendizagem acelerada do mundo. Ela está presente nos 5 continentes, né? Está presente no mundo todo, e ela já ajudou milhares e milhares de profissionais a falar uma nova língua em 8 semanas. Lá fora, eles usam para ensinar espanhol, italiano, francês, alemão. E aqui no Brasil, a gente usa para ajudar as pessoas a falar inglês e espanhol. A metodologia por trás da Accelerated Learning, ela foi desenvolvida pela Harvard University, pela Universidade de Harvard, e a descoberta que eles fizeram lá, para a gente ser sucinto, para a gente ser resumido, não se estender muito, ela foi simplesmente genial. Você tem que aprender a sua segunda língua, ou seja, nós temos que aprender a nossa segunda língua da mesma forma, do mesmo jeito, como a gente aprendeu a nossa primeira língua quando a gente era criança. Foi assim que nasceu a sequência perfeita de aprendizado, ou a sequência perfeita para aprender, como a gente chama aqui na Universidade do Inglês. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever exatamente nessa ordem. A mesma ordem que você aprendeu a falar português é a ordem que você deve aprender a falar inglês. Ignorar essa sequência, simplesmente ficar invertendo ela, pode te frustrar, pode acabar para sempre com as suas chances de falar inglês. E tudo isso está disponível aonde? Na mais moderna plataforma tecnológica já desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil, chamada de simulador de imersão online, que vai permitir que você faça uma imersão nos Estados Unidos sem precisar sair do Brasil. Então, ela permite você simular uma imersão lá nos Estados Unidos sem você ter que deixar o conforto do seu lar, a segurança do seu trabalho, sem você precisar sair do Brasil, você enganar o seu cérebro e ele achar que você está nos Estados Unidos. A gente sabe que se a gente tivesse a oportunidade de passar uma temporada, 6 meses, 1 ano, lá nos Estados Unidos, principalmente se você for para lugares que não tem muito brasileiro, a gente voltaria falando inglês. Então, o que a gente fez? A gente causa essa impressão no nosso cérebro, a gente causa essa impressão no seu cérebro. O seu objetivo nas 8 semanas é adquirir um vocabulário de 1.500 palavras, que é o suficiente para você viajar, e não importa se você vai viajar a trabalho, se você vai viajar a passeio, se você vai para lá estudar, ou até mesmo morar nos Estados Unidos. Nas 2 primeiras semanas, você vai ter um vocabulário básico, que ele te ajuda nas primeiras conversas sociais no inglês.
falar quem eu sou, falar para onde eu vou, fazer perguntas simples. Nas semanas 3 e 4, você já atinge o nível intermediário, você já consegue ter as suas primeiras conversas de negócios em inglês. Aquelas que exigem uma comunicação não tão sofisticada. É onde você está falando daquilo que você faz no dia a dia. É um vocabulário que para você já é até mais comum. Na semana 5 e 6, você vai atingir o nível avançado e aí você pode falar inglês nas mais diversas situações sociais e profissionais, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. E nas últimas 2 semanas de curso, é hora de você usar as 1.500 palavras de vocabulário que você adquiriu, é hora de falar only in English com os diálogos da vida real. Restaurante, migração, alfândega, aluguel de carro, troca de quarto, serviços, compras, são mais de 30 situações. É hora de você mostrar para você mesmo que você está falando inglês. Então, o inglês em 8 semanas, o inglês rápido sozinho é o jeito mais rápido de você falar inglês, de você levar a sua carreira to the next level, para o próximo nível. Eric, o que eu vou receber junto com o inglês rápido e sozinho? Então, você vai ter concerto ativo. São áudios dos nativos com uma música clássica de fundo. Estudos mostram que quem pegar um grupo de estudos, lá separaram 2 grupos. Um grupo tinha que estudar para a prova do jeito tradicional, do jeito normal lá, lendo o conteúdo, estudando, como a gente está acostumado. O outro grupo deixaram eles estudando dessa forma e colocaram essa música clássica, as trilhas certinhas de fundo. O resultado do grupo que estudou com a música clássica foi muitas vezes superior ao resultado do grupo que estudou normalmente. Então, a música clássica mais o inglês dos nativos vai ajudar o seu cérebro a tratar o inglês como uma prioridade, vai te ajudar a fazer essa ativação do cérebro com o inglês. É a primeira atividade intelectual do seu dia. A primeira coisa que você faz quando acorda é um áudio que você pode ouvir no seu celular, no seu computador, onde for mais confortável para você. A última coisa que você vai fazer no seu dia, concerto passivo. Antes de dormir, que é, Eric, para que a última informação que você receba antes de dormir seja o inglês. Tecnicamente falando, nessa hora, o áudio dos nativos está um pouquinho mais baixo, a música clássica um pouquinho mais alta, para que a informação surfe lá para o seu subconsciente. É muito comum com 3, 4 semanas de curso, a gente receber feedback de alunos que sonharam que eles estavam falando inglês e estavam entendendo, e as pessoas com quem eles falavam inglês entendiam ele também. Isso causa um tremendo impacto emocional. E tem um monte de aluno que não sonha, mas que fala inglês também, porque quando você coloca o inglês como primeira e última atividade intelectual do seu dia, o seu cérebro trata o inglês como uma priority, como uma prioridade. Você vai receber isso junto com o inglês rápido sozinho. Além do Movie Play, são os áudios originais do filme de Hollywood em tempo real, para que você possa aprender a falar inglês, não com o Eric, mas você vai aprender a falar inglês com os nativos, porque são os nativos que vão treinar o seu ouvido para entender o inglês. Roteiros de Hollywood, os scripts com as falas dos atores em inglês, para que você possa desenvolver a sua habilidade de leitura, de pronúncia, enquanto você usa os roteiros como base para treinar a sua conversação, a sua conversation. Tradução 3D é um modelo de tradução sem o uso do dicionário da língua portuguesa, para que você force, para que você direcione o seu cérebro a adquirir vocabulário em inglês. Além do simulador de imersão online, que é a tecnologia que vai fazer você falar inglês. Você vai ter um login e uma senha para você acessar a plataforma, para você acessar o conteúdo que salva exatamente de que lição você parou, para você não ter que ficar anotando e preocupado se você estava na aula 1, na aula 15, na aula 2, no episódio 3, no 8, não importa, o sistema salva tudo para você, para quando você logar, você voltar exatamente da onde você estava, para você ter acesso aos áudios, aos scripts, tudo organizado, já colocado na ordem perfeita, para você se concentrar somente em falar inglês. Além dos diálogos da vida real, uma série de situações em inglês, como eu te disse, são mais de 30 situações para você treinar, e quando você for falar com o americano, tá com aquilo que a gente chama de ouvido nativo. Além disso, você ainda vai ter acesso vitalício, acesso eterno. Seu login e a sua senha ficam liberados para sempre. A gente tem 23 anos de Brasil, mais de 23 anos, e até hoje, os nossos primeiros alunos ainda têm acesso vitalício ao programa. Mesmo aqueles que fizeram o curso sem nada existente na tecnologia dos dias de hoje, eles podem voltar e refazer o programa se quiserem, só para se divertir
sem pagar mais nada por isso. Então, o login e a senha são seus, você pode reprogramar quantas vezes você quiser. O maior e mais rápido retorno financeiro que você já teve na sua carreira. Por quê? Estudos como a Cato dizem que quem fala inglês ganha mais, quem fala inglês vale mais. Falar inglês faz as pessoas terem ganhos de até 60%, 70% a mais em relação a pessoas na mesma função que ainda não falam inglês. E eu sei que você já deve ter escutado frases do tipo, olha, esse curso aqui poderia custar X, Y, Z, mas somente hoje eu vou liberar com 90% off. Eu também já ouvi isso várias vezes. E é exatamente por isso que eu vou ser simples e direto com você right now, agora mesmo. 95% dos cursos aqui da Universidade do Inglês estão acima dos R$3.000 e alguns passando a casa de R$8.000. E a gente coloca esse valor nos cursos por 3 razões óbvias. Razão número 1, eu sei o valor daquilo que a gente ensina. Sendo bem sincero, eu realmente confio que os nossos alunos vão falar inglês e eu sei o quanto vale para um profissional brasileiro falar inglês. Então eu não sinto nenhum medo de oferecer cursos de alto valor, porque eu sei o retorno que esses alunos vão ter. A gente sabe que tem pessoas que podem pagar e que podem recuperar esse investimento. Quando a gente se propõe a oferecer algo de alto valor, a gente sabe que lá do outro lado tem gente que pode pagar. Mas não é somente poder pagar. Eu preciso ter a certeza que essas pessoas vão ter ROI, vão ter retorno sobre esse investimento. E eu também tenho certeza disso. Mas não é somente poder pagar. Eu preciso ter certeza que elas vão ter esse retorno. E a razão número 3, a gente sabe também que as pessoas que pagam mais caro normalmente se comprometem mais. Como assim, Eric? É algo natural. Quanto mais você investe, mais você arrisca, mais você assume o compromisso, mais você quer fazer dar certo. Então é natural que os clientes de produto mais caro sejam ainda mais dedicados. E eu falei tudo isso para explicar por que esse curso vai ser diferente. Mesmo sabendo que a gente poderia facilmente colocá-lo lá na categoria dos cursos mais caros, eu sei que muitos profissionais, ou por decisões do passado, ou por dificuldades do presente, estão impossibilitados de fazer um investimento maior. E é por isso que a gente decidiu deixar um curso desse nível, um curso desse valor, por um preço tão acessível. E valor, né, é aquilo que o curso te entrega, que é algo uau. E preço é aquilo que a gente paga de valor monetário. E eu sei que você vai conseguir investir porque é um valor pequeno. E eu sei que você vai conseguir ter um retorno muito grande. E como consequência disso, eu sei que você vai continuar fazendo os nossos outros cursos depois. Sounds good to you? Parece um bom acordo para você? Bom, 96 centavos por dia é o que te separa de dobrar ou até mesmo triplicar o valor da sua carreira, o seu valor por mercado para estar falando inglês. É isso mesmo, você não ouviu errado. Por menos de R$1 por dia, você vai poder ter acesso ao curso de inglês que vai mudar a sua vida nas próximas 8 semanas. O seu investimento para fazer parte do curso vai ser apenas R$297 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 28,86. É isso mesmo, menos de R$1 por dia, menos que o número 1 lá, que é uma promoção do Big Mac, lá no McDonald's, menos que uma pizza. Então, se você dividir esse valor de R$ 28,86 por 30 dias, o resultado vai ser 96 centavos por dia. Esse é o valor da parcela para você falar inglês. E aí eu não preciso falar mais nada além disso, né? Se o valor de 96 centavos por dia é muito alto nesse momento, eu entendo e eu respeito o seu momento atual. Mas se você consegue investir 96 centavos por dia para falar inglês, essa é uma oportunidade muito rara. Então, mais uma vez, eu quero concluir sendo repetitivo aqui para você. Se você pretende triplicar o valor da sua carreira, se você quer valer mais para o mercado, você precisa falar inglês. Uma coisa está completamente, está totalmente ligada à outra, é inevitável. Então, se você passar os próximos anos sem falar inglês, é praticamente impossível você convencer a sua empresa, você convencer o mercado de que você é um ativo valioso, ou para a empresa, ou para o mercado. E o que faz grande diferença na hora da promoção e da contratação é o inglês. Mais até do que uma pós ou um MBA, segundo questões de recursos humanos, eles valorizam mais quem fala inglês do que quem tem uma pós ou até mesmo um MBA. Então, talvez um concorrente aí seu, que está disputando aquela vaga com você, nesse momento,
ele está se preparando para disputar a vaga com você. Falar inglês, investir no seu inglês é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer hoje para estar melhor preparado para a sua carreira. Então, depois de garantir a sua vaga, assim que você estiver falando inglês, você provavelmente já vai estar recuperando seu investimento em pelo menos 2 vezes ou mais. E eu falei para você que eu tinha um presente para você que ficasse comigo aqui até o final. Além dessa oportunidade, eu ainda quero te falar mais 2 coisas. Eric, como você sabe que eu vou recuperar esse investimento? Depois de ajudar mais de 50 mil profissionais a falar inglês aqui através da Universidade do Inglês, você fica mais assertivo a respeito daquilo que funciona para esses profissionais. E se você está pronto para dar esse próximo passo, o momento é agora. Então, clica no botão que vai estar em algum lugar, ou aqui embaixo desse vídeo, ou aqui no chat, para você garantir a sua vaga agora mesmo. Mas eu disse que eu tinha um presente para você que está aqui comigo, então presta atenção. A gente está liberando 3 bônus especiais para você que tomar essa decisão de falar inglês agora mesmo. Bônus número 1, certificação em aprendizagem acelerada. Esse programa é resultado de mais de 23 anos de estudo sobre aprendizagem acelerada e que vai te preparar, não só em relação ao seu inglês, mas como você pode aprender o que você quiser, desde participar de um seminário, de uma palestra, de um curso no seu trabalho, e você conseguir absorver muito mais informação, guardar aquilo de verdade. Você vai entender melhor como funciona o seu cérebro, como você aprende, o que funciona para você. Esse é um programa que é vendido por R$ 297, mas que vai ser free para você que tomar hoje a decisão de falar inglês através do Inglês Rápido sozinho. Bônus número 2, o Workshop Adorador do Inglês. É um workshop, é um conjunto de 4 aulas onde você vai ter teste de estilo individual de aprendizagem para você saber se você é mais hemisfério esquerdo, mais hemisfério direito, mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Isso é usado para programação neurolinguística, para aprender inglês, para você saber a forma que você aprende melhor e mais rápido, para você se conhecer, que é um dos ativos mais valiosos para nós hoje. Você vai ter dicas de como aprender inglês com música, com filmes, PDFs, como dobrar o seu vocabulário e mais, muito mais, nesse workshop que você também vai ganhar de presente ao tomar hoje a decisão de falar inglês aqui com o Inglês Rápido sozinho, além do acesso ao Inglês 360, também conhecido e chamado pelos nossos alunos de Netflix do inglês. São mais de 300 aulas com os mais variados temas para você explodir o seu vocabulário em inglês. Técnicas de pronúncia, técnicas de aprendizagem acelerada, vocabulário específico de áreas determinadas e uma série de aulas. Afinal, são mais de 300 aulas para você assistir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, de acordo com a sua necessidade, e que você também vai ganhar de presente por ter ficado comigo aqui até o final dessa transmissão, se você tomar hoje a decisão de falar inglês através do Inglês Rápido sozinho. Então, essa oportunidade vai acabar muito rápido, afinal, estamos falando de um curso que tem o poder de te colocar na elite dos profissionais brasileiros, de tornar você indispensável em qualquer empresa e te fazer um alvo fácil das promoções e dos aumentos. Então, tudo isso por um valor promocional de apenas 12 de R$ 28,86. Menos de R$1 por dia para você falar inglês e ainda ganhar de bônus, não só o falar inglês, mas esses 3 cursos, esses 3 programas, esses 3 presentes que eu acabei de falar. Então, ó, não tenho mais o que dizer. Clica no botão que está aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. Toma essa decisão agora. Por quê? Para não se arrepender quando você voltar nessa página e der de cara com uma mensagem de vagas esgotadas. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Clica no botão que está aparecendo aqui nessa tela e a gente se vê em breve do lado de dentro. É isso aí, galera!